Graça e paz, irmãos, é um privilégio a gente poder nos reunir para a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos os que estão aqui presentes, você que nos acompanha pela internet, você também que vai nos acompanhar depois em nossos canais no YouTube, no Facebook. Você que nos acompanha pela internet, se você quiser, entre aí no canal da igreja. Se você não está inscrito, se inscreva. Também, se você desejar, pode também se inscrever no meu canal, do meu ministério, @Wagner Queiroz Rev. Curta lá, ajude a divulgar. De segunda a sexta-feira você vai ter uma mensagem inédita sempre em nosso canal. Meus irmãos, a nossa reflexão de hoje se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do verso 7. Mas eu vou ler para a nossa introdução aqui apenas o verso 18. E depois nós vamos acompanhar a leitura expositiva a partir do verso 7 até o verso 21. Primeira carta de João, capítulo 4. Nesse momento, verso 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor perfeito venceu o medo. Esse é o nosso tema da nossa reflexão da noite. Vitória, vencer, vitória é uma conquista, é uma superação de uma etapa. Interessante a gente poder entender que esse amor perfeito não é perfeito no sentido de perfeito de Deus. A ideia aqui é uma ideia teleológica, ou seja, é uma finalidade. Esse amor vai se aperfeiçoando em nós dentro de um processo de crescimento. Então, até que a gente encontre com o Senhor, até quando o Senhor voltar, para que a gente tenha esse corpo glorificado, que será o último estágio da santificação, nós vamos estar nesse aperfeiçoamento do amor, deste amor de Deus. Então, o perfeito amor, ou esse amor aperfeiçoado, venceu o medo. A gente também sabe que o medo é o sentimento mais antigo que o ser humano tem. Se deu lá logo após a queda em Adão, quando depois que ele peca e seguindo a orientação da Eva, ele também concorda e come lá do fruto que não deveria, ele peca e ele se esconde de Deus. E quando Deus o chama para conversar, naquela conversa de final de tarde, ele diz: Adão, onde você está? Não que Deus não soubesse onde ele estava, mas perguntou. E ele disse: eu tive medo e me escondi. Então todo esse medo que a gente tem, que a gente chama hoje em nosso tempo de fobias, e a gente sabe que esses medos, eles nos invadem em todas as áreas, e nós temos visto quanto o ser humano, principalmente em nosso tempo, tem sofrido com medo em todas as áreas, né? A gente tem medo de sair de casa, medo de perder o emprego, medo enquanto trabalha de não conseguir vencer as necessidades, medo em todas as áreas, e esse medo tem gerado uma enfermidade psicológica e também psicossomática em nós. Mas o texto está nos afirmando que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então nós vamos acompanhar aqui a nossa leitura e reflexão expositiva em três aspectos. O primeiro momento é essa porção aqui do verso 7 a 10, que eu denominei assim: o amor aperfeiçoado revela que nós conhecemos o Senhor. Então, conhecer o Senhor é em decorrência desse amor de Deus
que está sendo aperfeiçoado em nós. Pela ação do Espírito Santo de Deus, nós somos amados. Ao ser convencidos do pecado e da justiça de Deus e ter acontecido conosco esse processo de salvação, de metanoia, de mudança de vida. Então nós vamos ler aqui no texto: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Então veja, nesse primeiro momento, o amor aperfeiçoado revela que conhecemos a Deus. O verso 7 vai nos dar aqui já 3 ideias interessantes. Olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então ele está falando aqui desse amor ágape, esse amor semelhante ao amor de Deus revelado na cruz do Calvário, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, não esse amor que nós tínhamos, que é esse amor fraterno. Hoje nós, que fomos amados por Deus na cruz do Calvário, através desta revelação, através da ação do Espírito Santo em Deus, entendendo que Jesus nos libertou e nos salvou do pecado, nós fomos habilitados para amar com esta natureza, na mesma qualidade desse amor. Obviamente que dentro das nossas imperfeições ainda, a gente não ama esse amor ágape na intensidade que Deus nos amou. Mas o nosso amor precisa estar na mesma essência. Então aqui a importância desse amor, dessa interação, e termos esse amor em nós, primeiramente é porque esse amor procede de Deus. Segundo ponto aqui, o segundo item dentro dessa primeira parte revelado nesse versículo, é que todo aquele que ama é nascido de Deus. Então esse amor também revela a nossa procedência, que nós somos nascidos de Deus e conhece a Deus. Então, por causa desse amor também, nós somos nascidos de Deus, esse amor procede de Deus, nós somos nascidos de Deus e também podemos conhecer a Deus. Então veja a importância deste amor. Agora, precisamos entender que esse amor, ele não é apenas teórico. A gente vai perceber aqui no discorrer do texto, que esse amor ele é prático, ele é pragmático, ele precisa ser desenvolvido. Obviamente que ele precisa ser compreendido através da audição, do entendimento, do discernimento, mas uma vez entendido e compreendido, e pela assistência do Espírito Santo de Deus, esse amor permeado, impregnado em nossos corações, ele precisa ser agora praticado, ele precisa ser conhecido através das nossas ações. As nossas ações precisam estar sendo movidas por essa nova essência de amor, esse amor ágape. E o verso 8 vai dizer: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Percebe? Muitas vezes a gente fica aqui nesse meio, tentando achar um meio confortável, dizendo que a gente entende esse amor de Deus. Nós todos queremos dizer e afirmar que nós sabemos que nós somos amados por Deus e que Jesus na cruz do Calvário foi a grande revelação desse amor por Deus. Até aí tudo bem. Mas já que nós entendemos isso, que nós somos achegados a Cristo, nós estamos na família da fé, então se você foi amado por Deus e foi revelado isso para você através do Espírito Santo, isso só será verdade se as nossas ações também refletirem isso. Percebe? Aí começa a complicar. Não é só saber aqui na cabeça dessa informação que o amor de Deus ele é incondicional, ele é imensurável, ele é imutável, ele jamais acaba, mas esse amor, ao ser
ao recebê-lo, cada um recebendo através da pessoa do Espírito Santo em nós, as nossas atitudes precisam ser impactadas e as pessoas precisam, através das nossas ações, vir a conhecer também esse amor através das nossas atitudes. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Está vendo? A nossa vida agora está intermediada, a gente vive por meio de Jesus. Quer dizer, essa nova vida, conforme Paulo vai dizer, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós somos uma nova pessoa. Nós ainda estamos dentro desse corpo que foi maculado pelo pecado, mas o nosso espírito já foi transformado. Nós recebemos a iluminação, todo o ensinamento através da pessoa de Jesus. E isso é verificado nas minhas atitudes. As minhas atitudes de fato revelam isso. Então não basta a gente saber os versículos onde eles estão, o que eles dizem, saber que de fato o Senhor Jesus nos amou desta forma incondicional e que nos salvou, morreu na cruz do Calvário de uma forma sacrificial e de uma forma cabal, final, pagou os nossos pecados. E por isso, vocês lembram da mensagem passada, não existe mais condenação para nenhum de nós, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 1. Verso 10, lendo novamente: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Não sei se você lembra o que é o significado do verbo propiciar, que vai dar propiciação, e propiciatório, que é um substantivo, né? Propiciatório era aquela tampa da arca, onde o sumo sacerdócio anualmente, quando oferecia o sacrifício, ele espargia lá o pecado da oferenda, para que simbolizasse o sangue cobrindo, que caía em cima dessa tampa do propiciatório da arca, e lá dentro da arca estava a lei que condenava-nos, estavam as tábuas da lei que nos condenavam. Então, quer dizer, Jesus é a nossa cobertura, o seu sangue na cruz do Calvário cobriu os nossos pecados. Nele, através dele e por meio dele, os nossos pecados foram pagos. E a dívida e a condenação que pesava sobre nós foi cancelada. Então esse amor que é nos revelado, que aqui o apóstolo João está nos revelando, ele precisa ser permeado em nossas vidas, em nosso coração e transformar as nossas ações, para que as nossas ações, em nossas ações, a gente possa revelar esse amor de Deus. E de fato que amamos o Senhor. Segundo ponto é que o amor aperfeiçoado, esse amor que está em processo de crescimento e a gente está aprendendo nesta relação com Deus, ele sinaliza a presença do Eterno em nós. Vamos ler aqui no verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Percebe? Ninguém jamais conheceu a Deus, mas através desta relação, através da pessoa do Espírito Santo, desse entendimento de conhecer que Jesus já nos perdoou dos pecados, que Ele é a prova máxima desse amor de Deus por cada um de nós, o seu Filho unigênito enviado para nos salvar como propiciação dos nossos pecados. Então ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Veja o verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, através desta presença do Espírito Santo,
e desta vida em amor, desse entendimento e desse desenvolvimento, desse aperfeiçoamento, desse amor ágape, a gente vai estar conhecendo a Deus e sendo aperfeiçoado. Verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Veja, por isso que eu não sei você, como você interage com a palavra. Eu disse, eu conheço esse texto. Essa palavra já foi pregada, obviamente, que nenhuma mensagem é inédita, porque a Bíblia é pregada em todo tempo, em todo instante. Mas o Espírito Santo está falando conosco. Ele está nos mostrando que esta relação com Deus precisa de fato ser algo relacional. Não pode ser só uma informação que a gente tenha, que Jesus já nos salvou na cruz do Calvário. Essa informação é importante, porque ela foi falada até nós, e nós a ouvimos através da nossa audição, e por intermédio da ação do Espírito Santo, nós somos convencidos que somos pecadores, mas que Jesus é o nosso Salvador, e que Ele pagou os nossos pecados. Então, a partir daí, a nossa vida precisa ser desenvolvida de uma forma diferente. Esta palavra em nós, em nossa mente e coração, precisa mudar o nosso jeito de ser e de agir. Verso 14: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, a partir da nossa vida agora e desta nossa forma de viver e desse amor em constante aperfeiçoamento, a nossa maneira de ser e relacionar, de agir com os irmãos, vai impactar as pessoas, vão revelar que algo novo aconteceu conosco. E as pessoas vão dizer, por que você age diferente? Por que você reage diferente? Por que você não revida o mal com o mal? E as pessoas que te fazem mal, você devolve o bem. Você vai dizer, porque eu fui amado. Porque na cruz do Calvário Jesus pagou os nossos pecados. E esta informação, como está dizendo aqui, a presença de Deus através da ação do Espírito Santo e de todo esse conhecimento deveria modificar a nossa vida, as nossas atitudes. E as nossas atitudes e as nossas ações modificadas é a grande mensagem com grande poder de impacto, porque normalmente o ser humano é assim, bateu, levou. E muitas vezes a devolutiva é mais forte para que a pessoa não ouse fazer de novo. Mas quando a atitude nossa ela é permeada por esses valores bíblicos, se a gente se propõe, através desta informação bíblica e através da assistência do Espírito Santo, que fala aos nossos corações, e Ele fala, precisamos ouvir, essa palavra vai gerar em nós condição de a gente agir conforme a palavra do Senhor está dizendo. Verso 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja, não basta a gente apenas ter a informação que fomos amados. Esta informação é muito importante, começa com a informação. Mas esse amor precisa permanecer em nós, e se ele permanece em nós, ele vai estar interagindo em nós, e a nossa vida vai estar sendo modificada e transformada. Terceiro ponto: o amor aperfeiçoado promove confiança no dia do juízo. Aqui é muito importante a gente prestar bastante atenção. O dia do juízo devia ser uma preocupação para nós, no sentido de dizer que todos nós sabemos que nós vamos encontrar com o Criador. Ao mesmo tempo que esse encontro tem que ter uma preocupação, porque ele é muito importante, ele vai se dar, ele vai acontecer, nós temos a informação que Jesus é o nosso advogado. Nós temos a certeza, conforme nós pregamos na vez anterior, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas essa revogação da condenação é para esses que têm esse amor em si, que está sendo aperfeiçoado pelo amor.
esse aperfeiçoamento do amor precisa ser revelado, conferido, contestado no sentido de ser visto nas nossas atitudes. Não basta eu ser um assistente. O apóstolo Paulo mesmo diz que a gente não tem que ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque não tem como a gente ficar estagnado e parado diante da palavra do Senhor que revela isso. Esse amor que está em nós, que Deus é amor, mostra que Deus permanece em nós e nós permanecemos dele e Deus em nós. Então o amor aperfeiçoado promove a confiança no dia do juízo. Vamos ler o verso 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Hoje a gente precisa fazer uma contextualização para que esse versículo gere um impacto, porque muitos de nós, muitos dos que estão na igreja não estão pensando no dia do juízo. Nós estamos andando como se nós não fôssemos morrer, e a Bíblia diz lá em Hebreus que a gente vive uma vida só e depois disso é o juízo. Então mesmo que Jesus volte daqui 1000 anos, ou quando o Senhor assim no seu tempo vier, mas nós vamos estar já se estivermos mortos esperando esse dia. Esse juízo vai se dar. Então esses que têm o amor num processo de aperfeiçoamento vai ter paz, tranquilidade. Então muitas vezes as pessoas não estão assim em paz e estão vivendo meio de uma forma estranha porque não estão pensando no juízo, estão vivendo como se isso não fosse acontecer. Ou muitas vezes deixa para pensar disso numa hora final, mas nem sempre também será possível. E é uma ilusão a gente pensar, como a gente já ouviu pessoas dizendo, eu vou ser de Jesus quando eu tiver uns 80 anos. Eu vou aproveitar a minha vida. O que tem de proveito na vida sem Jesus? Percebe? Olha a nossa responsabilidade como filhos de Deus, de pessoas que foram impactadas com esse amor, que nós precisamos ensejar nas pessoas, através das nossas vidas, que vale a pena viver com Jesus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Jesus não, pelo contrário, Ele já nos advertiu que teríamos. No mundo tereis aflições. Mas passar por aflições confiando no Senhor é bem diferente que passar por aflições sem ter o Senhor. Então, se o Senhor nos permite sermos provados, é para que a gente seja fortalecido. E a própria palavra do Senhor diz que nós não somos provados além das nossas forças. Muitas vezes as crianças, quando a gente cita isso, quando os meninos estão crescendo, ô pai, mas desse jeito você vai ser um gigante, né? Se você está sendo provado para ser forte, você vai ser um cara muito forte, né? Entende? Mas é porque a gente quer passar logo pelos momentos aflitivos, ou seja, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, ou você está precisando de uma colocação do trabalho e o tempo está passando. Isso são coisas que nos afligem, que tentam nos roubar a paz, mas só pode ficar na tentativa, porque não deveria nos roubar a paz, porque a gente sabe que o Senhor, esse Deus, é conosco. E a nossa maior preocupação seria o dia de estarmos com o Senhor nesta prestação de conta. E ao mesmo tempo, se nós estivermos nesse processo de aperfeiçoamento do amor, a gente vai estar em paz, porque a gente sabe que Jesus vai dizer no dia do juízo: Pai, eu já paguei o pecado dele. Percebe? Você vai se apresentar para uma prestação de conta, mas o resultado, o final desta prestação de conta, se você está vivendo nesse aperfeiçoamento do amor, a resposta que vai chegar lá no final é dizer: a sua conta já foi paga. Glória a Deus. Percebe? Não tem como a gente dissociar uma vida cristã com a informação que Jesus já nos pagou o pecado e a gente viver uma vida dissociada com esta vida de transformação. É uma vida de constante transformação. E essa transformação vai nos dando mais alegria e força, vai te habilitando para novos enfrentamentos. E pela graça de Deus, o outro enfrentamento você vai reagir melhor.
ou você vai ter capacitação para mudar de etapa. Haverá um crescimento espiritual. Se a gente olhar em todo o tempo da Bíblia, todos os homens, todas as pessoas que Jesus usou passaram por enfrentamentos. Não é? Eu gosto muito de olhar a vida do profeta Elias. Não é? Não sei se você gosta, eu gosto de personagens, né? Mas eu não sei se você queria estar lá no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal. Eu fico imaginando que momento apoteótico, não é? Elias dizendo aí, vocês clamem lá para o Baal. Botaram lá os altares, derramou água, fez um rego, botou um monte de água. Quer dizer, não se bota fogo em lenha molhada. Isso, agora você chama Baal. Não é? A gente vê que Elias estava até jocoso. Eu acho que ele está cochilando, ele está dormindo. Grita aí. E o povo foi se cortando, os profetas. E nada de Baal responder, porque não é Deus. Aí ele clama ao Deus verdadeiro, nosso Deus. E Deus queima tudo, até as pedras. Não é? Mas a gente vê o Elias depois desse momento apoteótico temer Jezabel. Não é? Está vendo? A gente passa por esses momentos. Por isso que nós precisamos estar nesse constante aperfeiçoamento. E Elias vai ser aperfeiçoado lá na caverna, porque ele vai ser alimentado por Deus, ele vai ser consolado por Deus. E lá Deus vai se revelar a ele como uma brisa, um cicio. Ele estava vendo Deus, ele tinha visto Deus se derramar como um fogo consumidor. Então veja como Deus a relação com Deus vai nos aperfeiçoando, porque Deus é esse Deus que se manifesta num fogo consumidor e também se manifesta numa brisa suave. Ou seja, Deus é Deus para todas as circunstâncias. Isto é importante a gente ter agasalhado em nosso coração e não ficar só na nossa teoria, mas a gente praticar isto. A vida com Deus neste mundo é difícil, porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia, porque você quer fazer a vontade de Deus. Mas também Ele conosco, agindo Ele, ninguém pode impedir. Percebe? A gente gosta de usar esse versículo muitas vezes quando tudo está dando errado, como se fosse um jeito de você falar um Shazam, não é? E tudo resolve. As coisas se resolvem você caminhando com Deus, vivenciando essas verdades bíblicas. E nesse vivenciar desta caminhada, onde o amor está sendo aperfeiçoado, você vai ter um crescimento espiritual. Você vai ser nutrido desta verdade que você verá ela em funcionamento. O verso 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, esse caminhar com Deus, nesta relação com Deus, nesta comunhão com o Espírito Santo, esse amor vai sendo aperfeiçoado, e esse amor lança fora o medo. Por isso que o nosso tema é o amor, o perfeito amor, esse amor em aperfeiçoamento, ele lançou fora o medo. E o medo é algo que nos aflige todo o tempo. Passamos recentemente pela pandemia, estamos passando um surto de dengue. Estamos vendo os cataclismas, estamos vendo lá no Rio Grande do Sul essa grande problemática, estamos vendo guerras que continuam, que não cessam. Não é? Mas a gente muitas vezes não traz para nós essas verdades e não percebe Deus agindo, interagindo em nós. E não é para ficar só essa ação em nós. Se de fato Deus está em nós, esse amor está em nós, impregnado em nós, é para que as nossas ações reflitam esse amor, essa permanência de Deus em nossas vidas. O amor é o antídoto do medo. Obviamente que, hora ou outra, nós vamos ser provados. Esse medo poderá vir transfigurado de alguma necessidade, de alguma emergência, de alguma urgência. Mas a nossa diferença e o diferencial nosso
nesses momentos também de urgência e de emergência, de que você não sabe como fazer, você lembrar que você é amado por Deus e que esse amor aqui revela que Deus permanece em nós, o Espírito Santo está conosco, você tem todas essas verdades bíblicas, e o mais importante para você, que é a sua vida com Deus, a sua transformação e a sua garantia da salvação e o seu encontro final no dia do juízo, você não vai precisar ter medo, porque o Senhor vai estar com você. Então, se você no dia final vai ter paz e segurança, no seu enfrentamento de amanhã, não sei se é financeiro, não sei se é preocupação com enfermidade, o Senhor é contigo também. Entende? Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que você vai ser incólume, ou seja, que nada vai chegar até você. Você tem escudo exatamente porque você vai receber tiros, você vai receber flechas, né? No contexto bíblico eram flechas, não era arma de fogo. O escudo é para isso, mas a flecha virá. Mas você tem escudo, percebe? Você está paramentado para a guerra, você está habilitado para os enfrentamentos. Esta é a verdade bíblica. Muitas vezes a gente imagina uma vida com Deus sem problemas, sem o maior problema, que é a condenação do pecado. Essa ninguém poderia resolver, essa conta ninguém poderia pagar, e já foi paga, mas estamos nesse processo de amalgamar esta verdade, transparecer essa verdade em nossas vidas para que os outros vejam. E os outros queiram ter essa certeza. Como é que eu faço para ter um escudo desse? Para que você anda bem protegido, você vai dizer, é Jesus, é o amor de Deus, é a permanência do Senhor em nós, é a promessa do Senhor, é a ação do Espírito Santo em minha vida, e pode agir na sua também, não é? Se nós, verso 15, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Então você vai dizer, você confessa, você entende. Esse confessar não é só a gente dizer no dia da profissão de fé, é o confessar de confessar nas atitudes. Enquanto quando você reage em consonância à verdade bíblica, você está confessando que Jesus é o seu Senhor. Esse confessar é o mais importante. Esse confessar vai estar dizendo com o que você disse no dia da profissão de fé é uma verdade. É uma verdade que está sendo aperfeiçoada, que está sendo crescida dia após dia. O verso 19 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20, se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha aí, aqui é uma outra prova dos 9, né? A gente que tem mais de 40 anos sabe o que é prova dos 9, né? A gente fazia lá um exercício matemático, depois ia fazer a prova dos 9. Na prova dos 9 ia revelar se o resultado estava certo. Então a prova dos 9 aqui é se eu amo o meu irmão. Percebe? Você pode dizer, não, eu já recebi Jesus. Não, eu tenho o Espírito Santo em mim. Verdade? Amém, glória a Deus. Mas como é que ele se revela em relação a seu irmão? Compreende? Como é que ele se revela em relação ao seu irmão? Percebe? A gente senta um do lado do outro, estamos no mesmo hall de membros, cremos que vamos morar no céu todo mundo junto, mas como que é a nossa relação aqui? Como é que é esse amor pragmático, operacional em nossas vidas? De fato, eu amo meu irmão, a minha irmã? Até quando? Até quando? De que forma eu amo? Eu divido, eu reparto? Eu me importo? Eu quero saber como ele está, como ele está? Eu me preocupo se ele sarou, se ele está bem? Muitas vezes eu gostaria de fazer uma enquete, não sei para quê, eu acho que não vai dar em nada, mas
O que será que a gente tanto vê no celular, né? Eu fico vendo, pegando o metrô, agora eu sou um transeunte assíduo do metrô. E eu fico vendo o pessoal andando, mexendo, eu falei, gente, ele vai tomar ali já já. Eu falei, que tanto que ele vê de urgência que ele não pode esperar para sentar? Veja sentado, tem que ver andando. Será que ele está vendo lá que alguém está morrendo da família dele? Será que ele está vendo uma notícia, sua conta foi paga? Ele está vendo coisa nenhuma. E a enquete que eu gostaria de falar assim, você lembra dos últimos 10 assuntos que você viu na semana passada? No celular? Se você não lembra é porque não era importante. E se não era importante, por que você fica vendo? Percebe? Quer dizer, a gente gasta um tempão, mas será que entre esse tempo que a gente gasta, você manda uma mensagenzinha lá, irmão, você compartilhou que estava com dificuldade, e aí, tudo bem? Já resolveu? Está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar algo mais, além de estar orando por você? Ah, pastor, mas não dá, né? Eu vou chegar já 8 da noite, eu vou ligar para o irmão, e se ele fala que precisa de mim, eu vou sair de casa para dar uma assistência a ele? Ué, compreende? Como é que a gente quer que a nossa vida impacte os de fora, se a gente não está impactando nem os de dentro? Como é que a gente quer que o nosso vizinho veja Cristo em nós, se a gente não tem tempo, passa a perder, não fala nem oi nem bom dia? Eu vou começar uma operação lá no meu bloco. Estão 9 blocos, né, onde eu moro, né? Cada mês agora eu vou trabalhar com... São 8, né? Cada bloco. Colocar um Novo Testamento lá, colocar uma mensagem dizendo, ó, quer saber mais de mim? Ó, tem o YouTube aqui, tem o meu WhatsApp. Se precisar de alguma coisa, manda aí uma mensagem. Falei, Deus, misericórdia, aí o Senhor me dá tempo e jeito para eu atender. Vai que uns 10 liguem, né? Mas não é isso que eu tenho que fazer. Como é que eu vou ser sal e luz lá naquele condomínio se eu ficar escondido? Não é verdade? Não é uma oportunidade que eu tenho de evangelizar? São 180 apartamentos. Percebe? Não é uma oportunidade? Não é isso que a Bíblia está falando? Então eu tenho que fazer, eu tenho que achar um jeito, uma estratégia de fazer. Vai custar tempo, um pouco de investimento. Vou comprar um Novo Testamento para cá. Não estou fazendo propaganda aqui, não. Estou só te dizendo que dá para a gente fazer alguma coisa, mesmo no seu pouco tempo. Quanto eu vou gastar para subir 4 andares e pôr um Novo Testamento com um envelopinho dentro, uma mensagenzinha na porta de cada um? Vou fazer um bloco por mês. Vai demorar 8 meses a ação. Que tempo? Quanto que eu vou gastar de tempo? Quase nada. Muito menos que um episódio de uma série que eu vejo de noite. Percebe? O amor lança fora o medo. Então, se eu estou trabalhando com a verdade bíblica, se essa verdade bíblica passou pela minha mente e coração e está transformando a minha atitude e a minha ação, eu não vou ficar com medo, porque eu sei que Deus já cuidou de mim 62 anos, né? Vai fazer agora. Já passei por cada bocado difícil, não é? Já me senti muito mal em muitas situações. Já falei sozinho muito na rua, no passado. Por que Deus mudaria esse amor por mim? Por nós todos? Agora, como é que a gente responde esse amor? Se esse amor ao próximo revela que de fato eu amo ao Senhor. Eu amo mesmo ao Senhor, então eu tenho que amar o próximo. E essa verdade não estava dizendo só no século I, não, quando foi escrito lá, esse texto, não. É atemporal. E hoje você pode usar até as ferramentas digitais para falar com as pessoas. Eu não tenho lá o contato de todos. Tem até um grupo lá de comunicação, né? Eu posso até pesquisar alguns nomes, mas eu posso provocar essa relação, essa ação. Se alguém disser, eu não quero esse Novo Testamento não, estou de volta. Eu falo, tá bom. Mas é bem provável que todos vão guardar. É bem provável que eu ache alguns irmãos lá também, que também é agente secreto, né? Porque de vez em quando eu ouço uns hinos, cânticos. Percebe? A nossa vida, esse amor precisa mexer conosco. Eu sei que as pessoas aqui em São Paulo não querem muita conversa, mas no metrô eu bato papo com as pessoas. Deu chance, eu converso.
Entende? Seja transparente. No ônibus, no metrô, você pode levantar para alguém sentar e dizer: senta aí, Deus te abençoe, viu? Você vai ficar de pé mais um pouquinho, está cansado também, mas esse ato vai falar alguma coisa. Por que só ele que levantou, hein, para me dar o lugar? Percebe? Se a gente ficar nesse cada um por si, a gente não revela esse amor de Jesus. E nós não estamos fazendo como a questão de fazer uma boa obra para ser salvo. Não é assim. Mas a boa obra que a gente vai fazer é para revelar que a gente já foi salvo. Então, é o que o texto diz aqui: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A gente pensa que odiar aqui é ter uma bronca muito grande, é o odiar de não ser sensível, de não perceber que se ele não for alcançado pela palavra salvadora e transformadora, ele vai morrer eternamente e ele está perto de você. É bem provável que hoje tem tantas leis que regulam, se você estiver andando na rua e ver um acidente ali, e a pessoa ficar presa ali no carro, muitas vezes eu fico pensando: o que a lei fala mesmo? Mas é bem provável que você pegue o extintor e aí tenta apagar o fogo, tenta ajudar a pessoa ali, ou tenta chamar logo o socorro. Você não vai dizer: não, ele que se dane, ele deve ter seguro, alguém já deve ter chamado o SAMU, e vai embora tranquilo. Percebe? Finalizando, irmãos, ora, temos da parte dele, do Senhor, este mandamento: que aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Então, o amor aqui, só para a gente guardar aqui os nossos tópicos, nossa temática de hoje é o amor perfeito vencer o medo. Esse perfeito é em aperfeiçoamento, é uma visão teleológica, de finalidade, de você ir caminhando e crescendo nesse amor, nesse entendimento do amor. O amor aperfeiçoado revela que conhecemos o Senhor. O amor aperfeiçoado sinaliza a presença de Deus em nós. E esse amor aperfeiçoado também promove a confiança nesse dia do juízo. Então, no dia pior para todos, a menos que você tenha essa certeza e convicção que o Senhor é o seu Deus, que você foi amado por Ele, mas que você também ama, você vai estar tranquilo, porque você vai saber que Jesus vai dizer: a conta dele já está paga na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a nossa vida possa ser impactante. Se você não tem tido essa experiência de se envolver na vida dos outros, faça isso, porque esse amor de Deus precisa aquecer o nosso coração, precisa impulsionar a nossa vida para que as nossas ações possam ser reveladoras, e essas revelações possam dizer a grande mensagem que o Senhor nos amou de uma maneira imensurável. E se Ele nos amou, nós também já podemos amar com essa mesma qualidade. A intensidade precisa caminhar e será sempre crescente, mas que nós possamos amar desta maneira, desta forma, desse amor transformador, impactante. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos conduzir nesta caminhada cristã, que seja muito efetiva, que a nossa vida possa ser uma mensagem que fale alto nos corações das pessoas. Amém.